Olá, a notícia está de volta com Luiz Erundina. Estava conversando com a senhora e, para registro histórico, queria perguntar sobre o governo Itamar, né? A senhora foi ministra do Itamar, o PT resistiu muito àquela entrada da senhora no governo. Quando a senhora olha para esse episódio hoje, a senhora acha que valeu a pena? Quem estava certo, o PT, a senhora? O próprio PT e o próprio Lula reconheceram no passado, algum tempo atrás, numa das campanhas em que o Itamar o apoiou, né, que o PT teria cometido um equívoco. Mas bom, mas não é só lamentar porque é como se você deixasse ter ido a um piquenique. Ah, que pena que eu não fui ao piquenique, não. Que pena que o Partido dos Trabalhadores, que ajudou a afastar um presidente, né, que foi o Collor, que traiu a confiança popular e deixou de apoiar um governo que veio em decorrência do cumprimento da Constituição para ajudar esse governo. Eu não fui para lá para ajudar a Itamar Franco. Eu fui para lá para ajudar o país. Eu estava saindo da prefeitura com uma experiência que eu havia acumulado, portanto, eu tinha condições. E se eu tivesse ido com o PT, eu não teria ido fragilizada como eu fui, tendo o partido, né, não me respaldando, ao contrário, então, me suspendeu, inclusive, fiquei suspensa por um ano. Queriam me expulsar, mas essa foi uma medida politicamente muito cara, para que eles teriam que pagar, então me deixaram um ano, né, com os meus direitos partidários cancelados, quer dizer, vetados, porque eu estava suspensa por aquela insubordinação que eu havia cometido. Então, eu não lamento, eu faria do mesmo jeito e só lamento que o Partido dos Trabalhadores não tenha tido a compreensão da sua responsabilidade de ter ido ajudar um governo que veio, não por ele mesmo, mas em decorrência de uma situação que o próprio PT contribuiu para que foi afastar o presidente que havia se inviabilizado legalmente e politicamente. Em 97, alguns anos depois, a senhora deixou o PT. Por que deixou? Acha que fez bem ao deixar? Outro dia tinha uma entrevista da senhora na Caros Amigos, dizendo que estava isolada no PSB. A senhora mesmo comenta que tem muita identidade com pessoas do PT. Como é que a senhora avalia o resultado da sua saída do PT e as razões dessa saída? Não, daquele PT que não existe mais, não, eu não abri mão, daqueles princípios, daqueles compromissos, daquela utopia que eu assumi quando entrei no Partido dos Trabalhadores, ou seja, quando eu ajudei a construir aquele partido, que foi uma grande novidade na história política desse país. Que PT era aquele? Era um PT de base, PT que estava junto com o povo, um PT, né, com um compromisso ético, né, assim, muito sério, né, um compromisso com a democracia, um compromisso com a política de um modo geral. Eu acho que o PT perdeu muito ao ir para o plano institucional, a se tornar governo, tendo que abrir mão daqueles princípios e da sua origem, dos seus compromissos originais. O PT, o ex-presidente Lula, argumenta que, ao fazer alianças políticas, ao se entender com os setores conservadores, o PT, nesses últimos 10 anos, fez políticas públicas que mudaram para melhor a vida dos mais pobres, que, portanto, essa moderação política e econômica do PT, o saldo dela acabou sendo mais positivo do que negativo. O que a senhora acha desse argumento? Não, eu não concordo, porque ele poderia ter governado e ter conseguido, inclusive, esses avanços, que não são tão grandes assim, meu ver, se ele tivesse feito uma aliança, não só com o Congresso, se ele tivesse feito uma aliança com a sociedade civil, né? Não negando a necessidade da aliança e de construir apoios no Congresso, mas ele teria, assim como a Dilma, teria uma mediação dos setores organizados da sociedade, apoiando determinadas medidas, determinadas políticas, sem que o governo ficasse tão refém e tão determinado por uma vontade de um coletivo tão heterodoxo, de A a Z, né, e submetido a um fisiologismo, que, a meu ver, comprometeu em grande medida aqueles compromissos históricos e originais do Partido dos Trabalhadores. Havia outra forma de fazer. E outra coisa, essas melhorias, por exemplo, mesmo do ponto de vista social, claro, garantir a Bolsa Família para milhões de famílias, garantindo o essencial básico à sobrevida das pessoas, alimentar-se, mas isso por um tempo deveria estar limitado, estabelecido previamente, alguns meses, sei lá, e que após ou durante
E teriam que se criar outras medidas, outras políticas, para que essas pessoas se emancipassem. E, lamentavelmente, o próprio IPEA, que é um órgão do governo, vem fazendo pesquisa e demonstrando, olha, aquele contingente de famílias beneficiadas com o Bolsa Família estão voltando à mesma condição de miserabilidade, de pobreza, porque elas não se emanciparam. Por outro lado, tem uma outra pesquisa do IPEA que mostra que o programa da agricultura familiar tem se esvaziado por conta do atrativo do Bolsa Família, que tira as pessoas daquele programa, que é um programa que organiza, que produz, pelo menos, a agricultura de subsistência, organiza as pessoas na comunidade e torna essas pessoas independentes de uma ajuda direta do Estado permanentemente. Portanto, é preciso qualificar. Como é que a senhora avalia o Bolsa Família? Eu acho que ela é uma necessidade, foi uma necessidade, mas ao se perenizar, a ser um programa permanente, a depender de todo o governo que entre, se de repente o governo que entrar, ou o governo atual resolver, ou não podendo, ou resolver por uma decisão política, suspender esse programa, essas pessoas vão ficar num estágio pior do que estavam antes de receber esse programa. Ele cria dependência, ele cria passividade, ele cria... Mas ele não estimula a economia também? Os filhos estão na escola, ou seja, o Banco Mundial diz que o programa é um sucesso. Mas tem outras formas de dinamizar a economia local. Mas, ó, o Banco Mundial, prefeita, diz que é um sucesso o Bolsa Família. Bom, dentro da visão do Banco Mundial, que, a meu ver, não é a melhor visão do ponto de vista do desenvolvimento social, em que o econômico e o social estejam equilibrados. Não pode o social estar a serviço do econômico. E tanto isso é verdade que a microeconomia, a economia alternativa no plano local, que é a economia solidária, sabe? O microcrédito, atividade que gera renda, não necessariamente gera emprego, mas gera renda, não consegue ser regulamentada no Congresso por conta da resistência da área econômica do governo, que só acredita na macroeconomia, como se a microeconomia fosse comprometer os interesses da macroeconomia. Quer dizer, é uma falta de compreensão, a ortodoxia econômica, e com essa ortodoxia econômica, você jamais vai desenvolver socialmente o país, que supõe o quê? O envolvimento dos cidadãos, dos sujeitos, da cidadania, da construção da economia local, do desenvolvimento local. Para encerrar essa coisa do PT, a senhora acha que foi acertado sair, então se arrepende? Não me arrependo. Naquele momento, com as condições em que estava o PT, não me arrependo. Primeiro, foi uns 2 anos depois de uma eleição que eu fui para o segundo turno, aquela eleição, um ano e meio depois da eleição, que eu fui para o segundo turno com o Pita, certo? Depois de quase 2 anos, num evento do partido, eles tiraram uma moção, aprovaram uma moção, me responsabilizando pela derrota eleitoral. Né? Não foi isso, foi a gota d'água do que eu já havia enfrentado durante o meu governo. No PT, a crítica que se fazia à senhora, ela é muito individualista. A Erundina, ela tem um grupo fechado dela, é difícil ela tratar as coisas em coletividade. É uma crítica até no PSB, alguns setores do PSB, que o Eduardo Campos andou fazendo. Mas é por causa da minha independência. É por causa da minha independência, do ponto de vista de eu não ceder a qualquer coisa. Tá certo? Eu sei que eu sofro essa crítica, mas pergunta ao povão se eu sou autoritária, se eu sou fechada, se eu não sou capaz de dialogar. Eu dialogo, mas não faço concessões. Porque se é para fazer concessão, eu teria governado muito melhor, muito melhor não. Mas eu teria tido muito mais facilidade ter comprado, e é comprado mesmo, a maioria na Câmara Municipal, do que ter ficado 4 anos com minoria, embora hoje a avaliação do meu governo, não é sou eu que faz, né? Está demonstrado que acertamos em muito. Uma lembrança positiva, né, do governo da senhora. Está feliz no PSB? Olha, eu queria que o PSB fosse um outro partido como todos os demais partidos. Então, o PSB, do campo Democrata Popular de Esquerda, eu acho que também está sujeito a essa prática, a essa lógica que existe e que determina a vida de todos os partidos. Seria uma reorganização partidária dentro da qual também estaria o PSB. Há rumores aí de que a senhora poderia eventualmente ir para a rede de sustentabilidade da Marina? Não há possibilidade? Não, a minha opção é pelo socialismo. Eu não acho que a rede é uma proposta que aponta para o socialismo. Qual que é a avaliação que a senhora faz da rede? Não, a Marina é uma pessoa maravilhosa, mas é uma pessoa que entra no senso comum da sociedade do ponto de vista de negar a política, de negar partido. Tanto é rede, não é partido. Eu acho que isso desorganiza, deseduca politicamente. Não há política e não há democracia sem partidos. Agora, que partidos? Pode ser um partido
dentro da concepção que ela defende, mas não negando o partido, não negando a política. Então, eu gosto das coisas mais precisas, sabe? O socialismo, para mim, é uma motivação maior para eu estar na política. Não como um modelo de Estado, um modelo de economia, um modelo de sociedade, mas como uma inspiração, né, do ponto de vista de você construir o poder de forma democrática, de forma transparente, de forma ética, e numa concepção de que o futuro da humanidade está no socialismo. Então, isso, para mim, é um valor inegociável. E eu prefiro estar num partido que se expressa e tem no seu programa e tem nos seus compromissos, claramente, um partido socialista. Deputado Eduardo Campos, que é governador de Pernambuco, do seu partido, quer ser candidato a presidente. A senhora acha que ele tem que disputar ou ele tem que, por exemplo, ajudar a presidente Dilma Rousseff, que perdeu popularidade agora, a se recuperar e apoiar o PT? Não, ele tem ajudado, o partido tem ajudado, é o partido que vota de forma mais fiel, que acompanha de forma mais permanente o apoio dela no Congresso. Ele foi para a reunião com os governadores, ele foi quem falou em nome dos governadores. Então, ele tem sido... A senhora defende a candidatura presidencial dele? Eu defendo. Um partido existe para ele disputar o poder, né? E desde o início, o PT já está há 12 anos ou mais no poder, e nesse tempo todo o PSB esteve no início, a partir do segundo turno e a partir de um certo momento do primeiro turno. Tem sido um parceiro de primeira hora na eleição, tem sido uma das forças políticas mais fiéis do apoio aos governos e nesse momento difícil da vida do país, ele tem se mantido. Agora, se é partido, se tem projeto político, se tem projeto de poder, se tem um projeto de nação, também não pode ser só o nome. Mas não é complicado, né, ele ser candidato com 2 ministros no governo? Com certeza, o partido vai ter que ir num dado momento, eu acho que até... mas é que ele não definiu ainda que é candidato. Pois mas isso não vai soar um pouco, assim, como uma esperteza eleitoral? Fica 3 anos no governo e no último ano sai para ser candidato? Não, ele ainda não se definiu como candidato. A Executiva Nacional acabou de se reunir, não se tocou nesse assunto, nessa reunião da Executiva, foi a crise, a conjuntura, o que fazer para ajudar nessa conjuntura, entendeu? Agora, como perspectiva, eu acho que são 2 turnos, porque se realmente é o pluripartidarismo, tá certo? É aquilo que a senhora falou, tem que disputar. Time que não entra em campo não claro, tem torcida, claro. Né? Então, claro, além disso, se é partido que visa o poder. Senão é um clube de amigos, aí não é. Prefeita, deputada Erundina, chegamos aqui ao final do programa, tem um pinga-fogo. Eu queria que a senhora respondesse rapidamente, 2, 3 palavrinhas, por gentileza. Getúlio Vargas. Foi um grande estadista, com os períodos, né, em que, de uma certa forma, neutraliza essa concepção que a gente fazia dele, que foi a ditadura, as 2 ditaduras que ocorreram, a ditadura no período dele, 15 anos. Juscelino Kubitschek. Esse foi estadista, né? Esse foi um estadista e foi vítima da ditadura militar, então eu acho que o Brasil deve muito a Juscelino Kubitschek. Ditadura militar de 64. Foi um período triste da vida nacional, deixou traumas, né, que nunca vão se apagar na vida de muitas pessoas desse país, atrasou a democracia brasileira em mais de 20 anos e ainda está a dever a verdade sobre aquele período, e por isso que a Comissão Nacional da Verdade e a cidadania brasileira precisa completar esse processo de redemocratização que passa pela revelação da verdade e o cumprimento de justiça às vítimas da ditadura militar. Punição aos torturadores. Exatamente. José Sarney. Não só aos torturadores, aos assassinos que desapareceram, que cometeram estupro, enfim, os crimes de lesa humanidade. Cumprir a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil está a dever o cumprimento de uma sentença de um órgão internacional do qual o Brasil é subscritor. José Sarney. Isso foi um capítulo que permanece ainda, né? Ele tem muito poder ainda no Brasil. É uma pessoa que permanece há décadas no poder. No governo Lula, no governo Dilma, ele ainda tem muito poder. Eu acho que a democracia brasileira precisa se reciclar. E figuras como Zé Sarney e companhia, né, não ajudam a fortalecer a democracia e emancipar esse país de todas as amarras de um passado muito triste, do qual ele foi protagonista. Fernando Collor. Só o Brasil mesmo para assimilar de novo esse homem, né? Foi o primeiro presidente eleito democraticamente, diretamente depois da ditadura militar, e fez o que fez. Traiu, né, a confiança do povo, traiu uma conquista popular
que foi o fim da ditadura militar. Ainda bem que a maturidade política dos brasileiros conseguiu encerrar aquele período, né, mantendo o vice-presidente na época e conseguindo retomar o curso normal da democracia com novas eleições para presidente da República. Itamar Franco. A Itamar Franco foi uma surpresa agradável, do ponto de vista de ele não se tinha nenhuma expectativa em relação a ele, porque ele era um indivíduo, ele não tinha um partido que o ajudasse. É uma instabilidade emocional muito grande, psicológica muito grande, mas era um homem honesto, era um homem sincero e um homem com muito boa vontade, e se cercava das pessoas que pudessem ajudá-lo naquela travessia, e que ele saiu muito bem, inclusive com o Plano Real, que não atribuía a ele, mas foi ele, né, o que deu sustentação política ao Plano Real. Portanto, ele tem mérito e tem um lugar reservado na história brasileira. Fernando Henrique. Um homem intelectual, um homem interessante, né, projetou a imagem do país, mas não foi o governo que ele poderia ter feito, né, se tivéssemos tido os compromissos que ele anunciou quando ele era professor da USP, quando ele defendia a democracia. Ele fez um governo, a meu ver, medíocre, e fez um governo que frustrou também, né, do ponto de vista da expectativa que a figura dele gerava. Lula. Lula é um gênio do ponto de vista como liderança popular, a maior liderança política desse país, né? Um sedutor na política, um articulador político incrível, mas, a meu ver, não fez o governo que poderia ter feito do ponto de vista de fortalecer a democracia e de deixar o país mais soberano do ponto de vista da cidadania política, pelo estilo de governar dele. Quer dizer, ele resolvia pessoalmente as questões, os conflitos, os impasses, mas não estimulava a organização independente, autônoma dos movimentos, para que os próprios movimentos protagonizassem o exercício da política, decidindo junto com ele as questões estratégicas do país. Dilma. Dilma, a primeira mulher presidente da República, mas está, a meu ver, decepcionando, né, do ponto de vista de também não ter diálogo. Ela não teve diálogo em nenhum momento do seu governo, né? Os próprios parlamentares da sua base reclamam do tratamento que ela dá ou não dá a relação com eles, né? Não sei também qual é o nível de exigência que eles fazem, não deve ser também, né? Mas, de qualquer forma, ela precisaria ter mais habilidade política, mais diálogo, mais abertura, e realmente fazer mais política do que administração. Que a gestão de um governante, seja em que nível for, ele é mais um articulador político do que um administrador, porque o administrador, quem faz, são aqueles que o cercam e a quem você escolhe os melhores que existissem na praça para você se liberar para fazer a macropolítica. Filme preferido da senhora? Filme? Eu vejo tão pouco filme. Diretor de cinema preferido? Não, mas Guerra e Paz. Guerra e Paz é um também filme. a obra de Tolstói foi uma das obras que... E um diretor de cinema preferido? Não sei, não sai de cabeça. Um ator? Não sei, não lembro. Uma atriz? Fernanda Montenegro, né? Uma música preferida? Uma música da Clara Nunes. Qualquer música da Clara Nunes me agrada. Um cantor? A Clara Nunes também. Clara, cantora. Um ídolo? Eu não tenho ídolo. Um livro preferido? Gabriel Garcia Marques, né? 100 Anos de Solidão. Muito legal. Uma frase, um pensamento que a senhora gosta, pode ser um poema, um verso? Não sei de cabeça assim, não. Não? Perfeita. Obrigada, agradeço querido. A entrevista Obrigada, da senhora. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Até uma próxima. Boa noite Obrigado. aos telespectadores. Obrigado. A notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode acompanhar todas as entrevistas no nosso site. O endereço está embaixo na telinha para você. E também as notícias do programa pelo meu Twitter. Tenha uma excelente semana, muito boa noite e obrigado pela sua audiência.